Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de terceiro bimestre na matéria de Geografia para o nono ano A. Estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de terceiro bimestre na matéria de Geografia para o nono ano A. E nós estamos lá na nossa reta final, né? Pelo menos tentando, caminhando para a reta final, no nosso módulo 13, América Latina, o comércio externo. Módulo 13, América Latina, o comércio externo. Então, nós estamos falando sobre as características comerciais e as interações globais dentro da nossa América Latina. Então, sempre recapitulando, né? O nosso objeto de estudo neste nono ano são as nações subdesenvolvidas, ou seja, o mundo subdesenvolvido, e todos os seus agravantes e todas as suas interações, sejam elas fáceis de serem compreendidas ou não, né? Mas todo o seu processo e destacando acima de tudo as nossas interações. Destacando acima de tudo as nossas relações com o meio. Então, pessoal, a gente está falando aqui sobre a América Latina, sempre dividindo em América do Norte, América Central e América do Sul. Nesse momento, a gente vai dar continuidade à nossa observação aqui da América Latina, percebendo que muitas vezes esses países latino-americanos eles acabam se aliando, criando alianças comerciais para que juntos eles tenham a capacidade de concorrer com o mercado externo. Muitas vezes nós vamos perceber que individualmente esses países não teriam como conquistar um espaço na economia global. Mas eles criam alianças, eles criam interações que visam juntos alcançarem esse ponto de relacionamento, tá? Então nós temos aqui a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a LAUC. Então, seguindo a tendência mundial do pós-Segunda Guerra, formaram-se na região vários blocos econômicos com destaque para os seguintes: Associação Latino-Americana de Livre Comércio, a LAUC. Surgiu em fevereiro de 1960 com o Tratado de Montevideo. Foi inspirado no mercado comum europeu. Criado 3 anos antes. Os membros eram Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Mas logo depois entraram Equador, Colômbia, Venezuela e Bolívia. Tinham como objetivo a eliminação, até 1980, do maior número possível de barreiras comerciais entre os países membros. O que se mostrou difícil, pois eram nações muito diferentes entre si, e havia uma regra que obrigava que qualquer concessão comercial de um país membro a outro fosse estendida automaticamente aos demais membros da organização, o que não funcionou. Nós vamos falar aqui, pessoal, de uma sequência, certo? Nós vamos falar aqui de uma sequência de blocos econômicos que são criados para tentar, certo? Fazer com que exista um desenvolvimento econômico em conjunto, um desenvolvimento
econômico em comum. Então, quando a gente fala aqui sobre esses blocos econômicos, nós vamos entender que esses blocos econômicos são construídos para tentar atender às necessidades, tentar atender às condições que se encontravam sendo impostas, tá? E aí, nesse sentido, então, nós vamos ter vários grupos que vão se constituindo, vários grupos que vão se formando. Alguns com funcionalidade, outros não. Por quê? Porque lembra que a gente falou da divisão México, América Central, América do Sul? E falávamos de maneira individualista. A característica do México é diferente da característica da América Central, que é diferente da América do Sul. Se dentro do mesmo bloco continental, subblocos são diferentes, dentro de um mesmo bloco, cada nação também é diferente. Então imagina a dificuldade para se compreender cada uma dessas organizações econômicas. Como é difícil, muitas vezes, de nós tentarmos criar uma homogeneidade, de nós criarmos uma relação em comum com todos os países. Porque cada país traz uma particularidade. Cada país traz uma característica única. Daí a dificuldade de se consolidar um bloco econômico em comum. Daí a dificuldade de se determinar a condição de um bloco em comum, certo? Então, vamos agora para a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, a ALAD. Foi criada em 1980, substituindo a ALAUC, que não tinha alcançado seus objetivos e introduziu maior flexibilização nas relações comerciais, possibilitando a assinatura de acordos entre apenas 2 ou mais países membros, sem que os demais precisassem assumir os mesmos compromissos. Assim, o número de acordos assinados aumentou enormemente, trazendo sucesso para a iniciativa. É formada por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Tem como meta, de longo prazo, criar uma redução e equiparação de tarifas alfandegárias para formar um mercado comum regional. Perceba então que primeiro a gente criou a ALAUC, agora a gente criou a ALAD. Percebam que esse segundo bloco ele vai tentar atender às ineficiências do anterior. Ele vai tentar atender às ineficiências do anterior, certo? Isso acontece também com o Mercosul. Então, o Mercado Comum do Sul, criado pelos países insatisfeitos com o lento avanço da ALAD. Então, lembra, primeiro eu criei a ALAUC, não deu certo, criei a ALAD. Pelo visto, não deu certo. Surgiu com um tratado de Assunção, em 1991, assinado por Argentina, Brasil, Chile. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E posteriormente associados são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Em 2012, a Venezuela foi incorporada como membro pleno da organização e posteriormente, em 2016, foi suspensa por não cumprir a proteção de direitos humanos no país.
O Mercosul visa ampliar a integração regional e a criação de uma zona comercial de livre comércio, livre circulação, de bens, serviços e capitais, mediante a eliminação das taxas alfandegárias. Pretende também manter tarifas externas comuns, TEC. Atualmente, o Mercosul é a mais importante organização internacional da América do Sul e tem ampliado bastante o comércio entre seus membros, sendo quase sempre o Brasil o país mais favorecido. Pessoal, vamos entender aqui o seguinte. O Mercosul, ele é o bloco mais recente, ou seja, formou-se em 2001 e em 1991. Isso é recente, tá? 91 é recente. Então, ali um bloco de 29 anos. A consolidação do bloco inicial é formado por 4 pilares: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E os associados. Os associados são países que foram aceitos, vamos falar assim, no bloco, que é a Bolívia, o Chile, a Colômbia, o Equador e o Peru. A Venezuela entra no bloco, mas ela entra no bloco mediante alguns desafios. O desafio que a Venezuela tinha que cumprir era garantir a preservação dos direitos humanos dentro do seu território. Como ela não consegue atender, como ela não consegue respeitar esses direitos, ela é suspensa do bloco. Por todos aqueles recursos que nós estamos acostumados a ouvir dos telejornais. Então, o nosso bloco econômico, ele é atuante e avaliador. Ou seja, se é necessário, um país, ele pode intervir para com o bem-estar no outro, para um desenvolvimento em conjunto, certo? Para um desenvolvimento em conjunto. E é isso que o bloco econômico visa, tá? O bloco econômico é uma união entre países que buscam um bem comum e que entendem que individualmente eles não têm força de mercado, tá? Todo bloco ele já tem essa concepção. Então todo mundo que entra no bloco já tem esse entendimento que individualmente eles não têm como competirem com outros países. Então, como eles não têm como competirem, eles se unem para que juntos eles consigam ter força de mercado. A grande questão é, eles se unem para juntos conquistarem força de mercado. Esse é o objetivo do nosso bloco econômico, tá? Essa é a funcionalidade de um bloco econômico. O Mercosul também produziu diversas alterações econômicas e espaciais em seus países membros, com destaque para, primeiro, a revitalização dos pontos da orla do Atlântico, interligando os extremos do continente e ampliando a navegação de cabotagem marítima que acompanha o litoral. Maior possibilidade de acesso ao Oceano Pacífico, região do mundo onde o crescimento econômico está se intensificando graças à participação crescente da Bolívia e do Chile na organização. Construção de canais e esclusas em diversos pontos da imensa bacia platina, formada pelos rios Paraná, Uruguai e Paraguai, o que ampliou a integração regional por meio da navegação fluvial. O bloco ele tem objetivos diretos, tá? O bloco econômico ele tem objetivos diretos.
Objetivos de bem-estar. Então, um bloco econômico, ele apresenta objetivos de bem-estar que são muito específicos, tá? Então, acontecem aqui atividades de bem-estar que são específicos. Percebam que todas essas obras, percebam aqui que todas essas ações de benfeitoria, vamos colocar assim, né? De benfeitoria, elas têm a finalidade econômica. Então, eu tô aqui realizando uma funcionalidade para uma ação econômica, para um objetivo econômico, para um desenvolvimento econômico. Essa é a grande questão. Essa é a nossa grande busca, né? Então, eu me encontro atuante para garantir um bem-estar econômico, certo? Um dos maiores problemas do Mercosul é o quase permanente atrito comercial entre Brasil e Argentina, além de uma certa oposição dos Estados Unidos, que defendem a criação de um mercado unificado em todo o continente americano, o que é considerado por muitos analistas como negativo para as nações latino-americanas. Quando a gente fala aqui do Mercosul, nós estamos a união de países que apresentam, de certa forma, um mesmo problema. O Mercosul é composto por países subdesenvolvidos. Esse é o elemento em comum. O Mercosul é composto por países subdesenvolvidos, tá? O grande perigo desse bloco econômico proposto pelos Estados Unidos é que, consequentemente, você vai ter uma nação superpoderosa dominando as nações subdesenvolvidas. Daí a percepção de um elemento negativo. Novamente, o bloco econômico é a união de países com problemas em comum que visam o mesmo objetivo. Então, um bloco econômico é a união de países em comum, ou seja, que apresentam as mesmas dificuldades, as mesmas economias, as mesmas situações, para viverem uma competitividade, para garantirem uma capacidade de competitividade no comércio internacional. Quando você vê uma nação superpoderosa tentando adentrar em uma nação subdesenvolvida, você entende que você vai ter uma nação altamente dominadora, ocupando e direcionando as ações das nações dominadas, que serão subdesenvolvidas e permanecerão. Porque a função do bloco é um crescimento em conjunto, em comum, tá? A função do bloco é um crescimento em comum. Essa é a grande função do bloco econômico, é um crescer em comum, certo, pessoal? Então a gente está terminando aqui mais um vídeo, tá? Nós estamos literalmente agora na reta final do nosso módulo 13. Só falta ali mais um assunto, mais um tema para a gente fechar o módulo 13. Falando aqui de América Latina. Lembrando, a gente já terminou todas as questões da apostila, mas quem não terminou, quem não fez, quem está perdido na vida, não sabe se fez tudo, confere lá, eu já pedi todas as questões. Quem não fez, faça e me envie, certo?
certo? Tchau, pessoal. Até a nossa próxima atividade, até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Lembrando, quem esqueceu de fazer ou esqueceu de enviar, envie a atividade que falta. Tchau.